prosseguimento na sessão da manhã do segundo seminário do Bom. Eu tenho a honra e a responsabilidade de dirigir uma mesa muito especial com a presença de personagens que fazem parte da nossa história. Nós estamos no limiar de um século, final do século XX, e nós temos a dificuldade de fixar os personagens que fizeram este século do século. Os grandes artistas, arquitetos, intelectuais, que instauraram o sentido de modernidade no século XX, no mundo ocidental, de maneira geral, foram aqueles nascidos no final do século XIX e que, por volta dos anos 70 ou 80, nos deixaram. Basta lembrar nomes como Picasso, Stravinsky, Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe. A nossa história dos chamados heróis da modernidade são de um momento, são de uma geração um pouco posterior. Os nossos primeiros grandes mestres da arquitetura, pelo menos, são pessoas protagonistas nascidos na primeira década do século XX. Fazem parte dessa geração, naturalmente, Lúcio Costa, Rino Leve, Oscar Niemeyer, Oswaldo Brecht, Rendi, e alguns que ainda estão entre nós, está Álvaro Vital Brasil, Assis da Rocha Miranda e Carmen Coutinho. E de uma segunda geração, eu não diria geração, porque eu acho que estão muito próximos, de pessoas que também fizeram a nossa história, nascidas na segunda década desse século, dessa geração que fazem parte de Vila Nova Artigas, Dina Bobart, e a presença de dois dos convidados nesta mesa. Uma vez na Holanda, um arquiteto me perguntou qual é o segredo dos brasileiros? Ele soube que o Lúcio Costa estava vivo, Oswaldo Brecht estava vivo, Oscar Niemeyer, essa geração estava vivo. Qual é o segredo da longevidade? É certo que não são todos os grandes mestres que fizeram a nossa história da arquitetura que estão hoje conosco, mas certamente é um grande privilégio ainda podermos estar aqui nessa mesa na presença de Carmen Coutinho, na presença de Antônio Bezerra Baltar, na presença de Walter Gordilho, pessoas que fizeram a nossa história, fizeram a nossa modernidade, fizeram a nossa... deram a cara do Brasil na arquitetura e no urbanismo na segunda metade do século XX. Eu gostaria de fazer, então, uma rodada apresentando essas pessoas, inicialmente com a Dona Carmen Coutinho. A Dona Carmen Coutinho é uma figura elétrica. Tinha uma vitalidade impressionante. Eu me recordo o Oswaldo Brecht, que é um arquiteto que apareceu recentemente, pediu para passar um recado a Carmen Coutinho, porque em 1930, então recém-formados, Oswaldo Brecht foi ao Rio de Janeiro para participar do Congresso Pan-Americano dos Arquitetos. Aí ele me disse: você conhece a Carmen Coutinho? Mande um recado para ela, mande um abraço para ela, porque eu a conheci e nós viajamos, eu, Jorge Moreira, Reidi e Carmen, para Ouro Preto, em 1930, logo após o Congresso Pan-Americano. A trajetória de Dona Carmen Coutinho, engenheira, como ela sempre faz questão de utilizar, mas uma engenheira que teve a sensibilidade de perceber as atitudes inovadoras de seus colegas de geração, que sejam Reidi, Niemeyer, Fernando Safran de Brito
enfim, uma geração que todos nós conhecemos, e do qual Carmen Coutinho foi uma grande incentivadora quando dirigiu a revista da Prefeitura do Distrito Federal nos anos 30. Ela, como engenheira e editora da revista, creio que introduzindo no Brasil a primeira publicação de arquitetura, claro, uma revista de engenharia, mas a primeira publicação onde se trazia obras de Le Corbusier, do Grupo Mars, de Pricens, se publicou Penguin Pool, de Lubetkin, que foi aquela famosa passarela, enfim, aquele passeio dos pinguins no zoológico de Londres, textos desta vanguarda europeia, com uma visão muito aguda de antecipação do que se passaria logo em seguida, e talvez entre as primeiras leitoras de Le Corbusier no Brasil no final dos anos 20, quando essa literatura chegava nas nossas livrarias, pelo menos nas livrarias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas, mais do que engenheira civil, Carmen Coutinho também sempre lembra o seu lado de crítica de arte. Crítica de arte e incentivadora do desenho industrial, como criadora e fundadora da Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro. E talvez a participação discreta de Carmen Coutinho, posto que os nossos livros de arquitetura raramente exaltam as figuras femininas, Carmen Coutinho constitui a figura feminina neste panteão extremamente masculino da arquitetura moderna brasileira. É a única figura dessa geração, e talvez do modernismo mundial, ao lado de Wiener, que é posterior, mas de Ellen Gray e outras figuras, poucas figuras femininas, que podem se inserir nesse quadro de mulheres que participam do movimento moderno, direto ou indiretamente, no caso de Carmen Coutinho, diretamente sendo responsável pela criação do Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, a estrutura que vai criar algumas das nossas obras-primas da arquitetura moderna brasileira, com Pedregulho, com o Conjunto Marquês de São Vicente e alguns outros conjuntos desenvolvidos pelo BHP. Este é um perfil um tanto quanto sucinto da única figura feminina do movimento moderno brasileiro. E eu engataria, perguntando para a dona Carmen, perguntando à senhora, Você. Perguntaria para você, qual foi o seu envolvimento, a sua participação na questão da habitação popular no Rio de Janeiro, à frente da Prefeitura do Distrito Federal, do Departamento da Habitação Popular? Bom, quando eu me envolvi nesse problema, eu já estava envolvida em muitas outras coisas. Eu já estava envolvida em arte, andei frequentando Belas Artes, já tinha ido à Inglaterra durante o fim da Grande Guerra, porque lá estava tudo destruído. Iam começar a reconstruir. Aqui no Brasil, ninguém falava de urbanismo. Uma vez entrei na livraria, pedi um livro de urbanismo. Me deram um de urbanidade. Ninguém sabia o que era urbanismo. Não tinha mesmo uma cadeira de urbanismo. A universidade, a antiga universidade estadual, tinha começado criando um curso de urbanismo de 3 anos para arquitetos e engenheiros. Eu me matriculei no curso, eu fiz 3 anos de curso, e eu apresentei tese, defendi tese, cujo título era, de acordo com a Constituição do Brasil, artigo 3º,
que obrigava o Brasil a sair do Distrito Federal, daqui do Rio de Janeiro, talvez com medo de uma invasão de estrangeiros, para o interior do Brasil, para o Planalto. Então, o terceiro falava sobre a mudança da capital. Eu tinha que escolher um tema para defender a tese. Eu escolhi anteprojeto para a futura capital do Brasil no Planalto Central. E me botei a estudar. Aí comecei a me interessar naturalmente por muitos problemas. E achei melhor me mandar para a Inglaterra, terminada a minha tese. E lá acompanhar os trabalhos de remodelação e reestruturação das cidades destruídas. Me candidatei a uma bolsa, mas o Conselho Britânico achou por bem me convidar e me mandou para lá. Eu fui num naviozinho holandês que estava em poder dos ingleses. Era um navio de carga. Levei 24 dias viajando sem ver nada, só mar, sem receber notícia nenhuma, mas sabia que ia parar num porto inglês. E fui parar em Liverpool. Lá me mandaram, tinha o blackout, chegou de noite, me mandaram a luz de lanterna para Londres, e lá no dia seguinte me puseram em contato com as comissões de remodelação e reconstrução das cidades inglesas bombardeadas. Essas cidades tinham algumas que eram terra pura, terra arrasada. Eu percorri a Inglaterra toda, percorri todas essas comissões, frequentei essas comissões como estagiária e tomei conhecimento do problema da habitação, que é o começo do urbanismo, não é? Então, eles tinham que fazer casas, construir para os ingleses e tinham que voltar para a Inglaterra, porque a guerra estava acabando. E não tinham onde morar. As cidades estavam, algumas, o centro delas era terra arrasada. E aí aprendi muita coisa. Não aprendi somente o que era o urbanismo. Aprendi o que era solidariedade. A parte social que, infelizmente, aqui no Brasil é um pouco desprezada, lá era a coisa principal. Todo mundo era solidário, todo mundo só pensava em reconstruir para os soldados e as famílias que vinham de fora, que não tinham, não só parentes, como não tinham até onde morar. Eu aí aprendi desde a infraestrutura de uma cidade até a construção das casas que eles chamavam residências temporárias. A guerra acabou, a bomba caiu, as fábricas de avião fechado, os alumínios foram para a construção de casas pré-fabricadas, com duração de 8, 10 anos. Bom, não se fazia casa só lá, faziam-se conjuntos, que eles chamavam unidades de habitação, onde tinha de tudo, desde a casa, em que a escola era o centro, em torno de qual tudo girava. Depois tinha as escolas, os centros de saúde, o abastecimento, os mercados, enfim, era uma cidadezinha, eram unidades de habitação, que dependiam do tamanho
do número da população que ia morar nessas unidades. Aí, então, comportava a existência ou de uma escola primária ou de uma escola secundária. Em volta não tinha hospitais, ou eram muito longe, os hospitais eram para receber os feridos, para fazer as operações grandes. Então, quando a unidade era pequena, tinha um ambulatório, a emergência, para operações pequenas. E aí, eu fui vendo diversos problemas. Se eu chegava numa cidade de beira-mar, em que eu nem podia chegar perto, porque era toda com arame, era tudo para impedir a invasão, o problema era um. Se eu chegava numa outra cidade, até na Escócia, o problema era específico. Eu me lembro que eu fiquei morando com os membros dessa comissão, que todos moravam juntos, em casas já aproveitadas, grandes, locais, ou galpões, ou qualquer coisa assim. Eu vi o arquiteto-chefe, de noite, depois do jantar, ele ia conversar. E eu vi que ele recebeu uma vez uns políticos. Eu fui tratar de saber que diabo querem esses políticos, os arquitetos, os estudantes, estagiários. Eles queriam apenas lembrar, que não esquecessem, que uma cidade onde nós estávamos, onde só se construía grandes navios, onde só se aproveitava mão de obra masculina, agora, depois da guerra, tinha que se usar, aproveitar mão de obra feminina. Então o problema já era diferente. Vinham as mulheres, vinham as crianças, vinham toda aquela coisa. Então, o programa para o projeto tinha que ser diferente. Eles vinham alertar, não construir ou projetar uma casa para operários que vão fazer barcos, grandes construções marítimas, e sim onde eles tinham que aproveitar muito a mão de obra feminina, que a masculina, infelizmente, tinha sido muito destruída. Quer dizer, cada unidade habitacional tinha o seu problema específico. Então era diferente. E assim eu comecei a tomar conhecimento do problema das unidades habitacionais. Uma cidade, o que é? É um conjunto de uma porção de unidades habitacionais. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois de muitas peripécias, tive que parar no Canadá, vim com os soldados canadenses, os primeiros que voltavam da guerra, vim no antigo Queen Elizabeth, e de lá até Nova York, e de lá até não sei aonde, e vim aos poucos, cheguei no Rio. O problema da habitação na cabeça. Não podia deixar. Não podia deixar de estar com problema na cabeça. Eu era funcionária da prefeitura. Era engenheira. Lá ninguém tratava de fazer casa. No nosso caso era mais operário, né? Tá, pobre. Não tinha isso. Tinha um problema, mas não tinha ninguém para resolver, nem saber como. Eu descobri que tinha um tal departamento que se chamava Construção Proletária. Então, esse departamento era apenas para dar licença gratuita ao operário que queria fazer a sua casa. Não é como hoje. Quer fazer para o bolo, faz de qualquer maneira,
não obedece à legislação, nada, constrói um em cima dos outros, não vão fazer. Não. Naquele tempo, o proletário que quisesse construir sua casa ia pedir a licença gratuita. Mas não tinha ninguém para ele dar um projeto. Ele fazia como podia. Não tinha ninguém para ele auxiliar no material. O cimento era racionado. Ele precisava de uma corda. O racionamento estava mais que formado na Inglaterra. Racionar cimento é só para racionar, perante o racionamento de comida que tinha lá. Era fácil. Então, eu resolvi ampliar aquele departamento. E transformei, propondo aos chefes, secretários, enfim, o político não se metia no caminho. Eu transformei aquilo de um departamento ao qual eu dei o nome de habitação popular. E foi assim que ele saiu. Criei uma cota de cimento para os pobres que não construíam suas casas. Convidei uma porção de arquitetos a fazer projetos aí, que você me falou que Bolonha tinha feito um projeto para a Casa Popular. Não foi só ele que fez, o Ride também fez, tudo quanto era arquiteto da prefeitura fazia projeto, e nós dávamos o projeto, tirava a cópia e dava de graça para o operário. E aí começaram eles a fazer suas casas com projetos de grandes arquitetos. Eu tenho a minha casa, que eu fiz em Jacarepaguá, onde eu moro ainda com um projeto de habitação, que eu não paguei nada. Isso. Comecei a fazer também com mutirão. Quer dizer, começaram a aparecer. Depois, a minha ideia foi ficando mais ambiciosa, porque a prefeitura mesmo não projetar e construir a habitação popular. Aí, organizei o departamento, foi crescendo, no fim ele tinha parte de concreto, a parte de cálculo, tinha a parte de arquitetura, a parte de hidráulica, de eletricidade, enfim, da infraestrutura, da habitação. Criamos o departamento de função popular para a prefeitura mesmo construir. Foi uma novidade. Começamos pelo conjunto residencial Pedregulho. Esse conjunto não tinha terreno, não tinha dinheiro para comprar. Eu andei. O nosso princípio eram os princípios de Le Corbusier. A habitação perto do local de trabalho. Então, o nosso regulamento só podia morar lá no Pedregulho quem fosse funcionário da prefeitura, porque não tinha, não era da prefeitura, tinha que ser da prefeitura, funcionário da prefeitura, e que não ficasse a mais de 30 minutos de distância do seu trabalho. Ou a pé, ou de bonde, ou de trem, tinha que ser perto. Não é como hoje, que o operário lá no Rio de Janeiro mora em Iguaçu, mora em outros estados. Não. Então o Pedregulho era destinado, tem um regulamento, a habitantes da prefeitura que trabalhassem não menos de 30 minutos do seu trabalho, da sua moradia. Foi até morar uma mulher lá, que era chamada a cozinheira da zebra.
porque ela trabalhava no jardim zoológico que ela tinha. O diabo da mulher fazia comida para aquele pessoal. Ela tinha 9 filhos. Como é que ela ia pagar? Criei um local de assistência social, assim, como se diz, as pessoas que trabalham assistentes sociais. Elas iam me entrevistar todas as pessoas que trabalhavam lá naquela zona. E nós verificamos, logo de saída, que ninguém tinha capacidade financeira de comprar um apartamento. Vimos que era a necessidade de construir apartamentos, porque o terreno que nós descobrimos que era da prefeitura, porque não podíamos comprar nenhum outro, então o terreno era desgraçadamente desnivelado, era muro por cima, o projeto teve que obedecer aquelas diferenças de nível. Daí aquele grande bloco que tem lá. Vimos que eles tinham que morar em apartamento, porque não tinha, casa não podia, não tinha terreno. Tinha que ser, que não podia ter um apartamento mais que 4 pavimentos, porque elevador para eles ia ficar muito caro. Enfim, vimos todas as exigências que o terreno ia impor ao arquiteto. E vimos, sobretudo, que ele tinha que pagar o aluguel. Ele não podia comprar, ele não tinha poder aquisitivo. Não tinha. Fez todo o levantamento deles, eles não tinham poder aquisitivo. Como eu ia botar a mulher, a cozinheira da zebra, com 100 filhos, 5 filhos, ganhando uma miséria? Então, não podia ter promiscuidade de sexo. Então, nós tínhamos que ter um apartamento maior para ela. Como é que ela ia pagar? Chegamos à conclusão que ela pagaria um aluguel, o mesmo, o mais barato, que um casal de operários que não tinha filho, que teria um apartamento de um quarto. Bom, essas ideias me deixaram muito mal. Acharam que eram ideias uníssonas. Pegar uma pessoa com 9 filhos, pagar o mesmo que um casal paga de aluguel. Um filho. E ele não paga condução. Ela ia para o jardim zoológico dela. Tinha no meio uma escola pública, onde ela ia botar o filho. O filho não precisava de transporte. Ela, da janela da casa dela, ela podia fiscalizar, olhar a criança sair e ir para lá. E outras coisas. Então, o pedregulho foi resultado desse serviço social que nós fizemos lá, para a habitação. E foi entregue ao RID, Afonso Eduardo RID, que era o arquiteto-chefe do departamento. O Bolonha e outros arquitetos trabalhavam lá. O chefe da função de concreto era o Sidney Gomes dos Santos, que hoje é presidente da Academia de Engenheiros, brasileira de engenheiros. Quer dizer, as pessoas todas hoje são famosas, mas naquele tempo não era. E foi tudo trabalhar lá. Mas, ao mesmo tempo, eu mantinha em outro pavimento a construção proprietária privada. Aquele que tinha o seu dinheirinho para construir, queria um projetinho e queria um ticket de ração de cimento.
Essa é a história do Pedregulho. Agora, o projeto foi feito baseado nos princípios de Le Corbusier e foi feito de acordo com a arquitetura moderna, que lá todo mundo era moderno, contemporâneo, de modo que por isso nasceu assim. E como esse, nós fizemos um outro que também não foi terminado, que era o Conjunto da Gávea, que hoje transformaram até numa estrada de rodagem no mar. Fizeram um diálogo. Foi isso que você queria saber? Da Universidade Federal do Pernambuco, falar sobre o Conservatório Zé Romalta. Bom, é uma grande honra para mim e para a Silvia apresentarmos o professor Antônio Baltar. Se não tínhamos sido avisados agora há pouco, né? Então não deu para preparar algo mais. Bom, o Baltar nasceu em 1915 e em 1932 ele entrou na Faculdade de Engenharia do Recife. E logo no ano seguinte ele entrou na faculdade, na Escola de Belas Artes, fazendo curso de arquitetura. Quer dizer, ele é praticamente engenheiro e arquiteto. Só que uma legislação federal exigiu que ele desistisse de um dos cursos. Ele desistiu da EBA, né, da Escola de Belas Artes, que era um curso mais recente, e em 1938 ele formou-se engenheiro. Nesse período de estudante, ele falou que uma das experiências mais importantes da vida dele foi justamente a experiência no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que era chefiado por Luiz Nunes, né, que constituiu uma das experiências modernistas mais importantes da nossa arquitetura. E a experiência de trabalho junto com o Nunes foi importante, isso que ele me falou, por toda a sua vida. Na década de 40, Baltar foi trabalhar no início da década de 40, já trabalhava na Associação Brasileira de Cimento Portland, no IPSEP, Instituto de Previdência do Estado de Pernambuco, onde ele desenvolveu planos para vilas, bairros na cidade do Recife. Ele geriu a obra da Secretaria de Fazenda, né, que foi um dos grandes marcos da arquitetura moderna em Pernambuco, feita pelo Fernando Santana de Brito, projetado. E já nesse período ele já acompanha todas as discussões, né, do urbanismo moderno na cidade do Recife. Os planos de Atílio Corrêa Lima, de Lua Sintra, e também, já em meados da década de 40, ele já entra na faculdade de engenharia, já no início da década de 40, já entra como professor na faculdade de engenharia e logo depois como professor substituto na Escola de Belas Artes. E em 51 ele faz uma tese de concurso intitulada Diretrizes para um Plano Regional para o Recife. Essa tese, somente para ele entrar na faculdade do Recife agora, é uma tese muito importante para a gente em Recife, né, porque é uma obra que disseca toda a estrutura de Recife e logo na sua introdução ela faz um amplo estudo de todas as correntes urbanísticas desse período. E começa a mostrar que o problema do Recife não residia mais as soluções do Recife não estavam mais em planos intra-urbanos ou em planos formais, que mexem na estrutura formal da cidade. E sim que o planejamento agora deve ser pensado como uma coisa regional, né? Como era preciso mudar a base da estrutura econômica da região para melhorar o Recife. E nesse momento é que ele inaugura um corte, né, em toda a história do planejamento, e isso é pioneiro em quase todo o Brasil, né, de mostrar essa nova faceta que o planejamento urbano deve assumir. Isso em Recife, ele influenciou todo o planejamento da cidade, pelo menos até bem recentemente. Até hoje é obra de referência na cidade. A partir de meados da década de 50, né, ele tem a experiência de trabalhar com o Padre Lebré, tem já contato, né, essa influência de Lebré no movimento Economia e Humanismo já está na sua obra de 50.
E com o Lebré tem uma experiência muito interessante de realmente ver o urbanismo dentro de uma coisa muito mais ampla, enfatizando agora essa questão regional. Então, trabalhou em planos para cidades como Caruaru, em Pernambuco, para Ourinhos, em São Paulo, fez parte da SAG-MAX e também na nossa faculdade ele foi responsável pela toda a estruturação do urbanismo, do ensino do urbanismo moderno. Criou o Centro de Estudos de Planejamento Urbano, que fez vários, junto com os alunos, fez vários planos para cidades do interior de Pernambuco e do Nordeste. E Baltar também foi político, né? Foi vereador da cidade de Recife, chegou a ser senador também da República no início dos anos 60. Toda essa carreira, ela foi, aqui no Brasil, foi interrompida pelo golpe de 64. Baltar, logo depois do golpe, teve que exilar-se e foi para o Chile, né, onde trabalhou com o grupo da CEPAL, né, por 16 anos. Depois dessa experiência, ele foi aposentado compulsoriamente da CEPAL e pela ONU ele teve que se aposentar e foi para o Canadá, onde passou mais 4 anos e aí se dedicou profundamente aos estudos sobre arquitetura e urbanismo. Ele voltou a Recife em 81, quando da anistia, né? E ainda ensinou por mais 2 anos no mestrado em desenvolvimento urbano, no MDU. Então, a experiência de Baltar para nós de Recife, ela representa uma herança muito grande. Basicamente, estruturou toda a parte de planejamento urbano da nossa faculdade. E até hoje ele acompanha todas as transformações que ocorrem na cidade. Eu fui testemunha do esforço que ele faz para acompanhar, da leitura, também as coisas na visão, que ele faz para acompanhar os artigos dos jornais e fica opinando também sobre os planos recentes do Recife, a revitalização das áreas centrais, o plano diretor, a lei de uso do solo. E Baltar é um desses personagens que tentaram criar uma sociedade moderna, mais justa e mais igualitária. Vamos passar um testemunho, seu testemunho agora. A minha experiência profissional de engenheiro, meio arquiteto e economista também, tem já atualmente a duração de 60 anos. De modo que se eu quisesse fazer uma descrição, por mais sumária que fosse, do que tentei fazer nesses 60 anos, eu precisaria de umas 6 ou 8 horas de tempo disponível, coisa de que nem eu e os senhores dispõem. Ficou combinado, então, que eu apenas me referisse aqui, ao participar dessa reunião, muita honra para mim, repito, fosse a parte do meu trabalho que se referiu diretamente aos problemas da arquitetura moderna no Brasil. Eu estou enquadrado, portanto, dentro desse tema, do que eu vou dizer agora. A minha participação no movimento moderno arquitetônico no Brasil deveu-se ao fato de que, ainda estudante de engenharia, fazendo o 4º ano do curso de engenheiros civis, eu fui convidado pelo meu colega Ayrton de Almeida Carvalho, que durante 50 anos foi o representante do patrimônio histórico no Recife, com jurisdição sobre grande parte do Nordeste, para que participasse dos trabalhos da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, que, tendo sido criada, extinta e depois reorganizada, parecia ao Ayrton que entrava daquela vez numa linha de trabalho que valia a pena cooperar, que aproveitaria tanto a cidade como aproveitaria quem fosse cooperar com a Diretoria de Arquitetura. Eu aceitei o convite e fui trabalhar como auxiliar técnico de estudantes. E aí eu pude assistir a um dos movimentos talvez mais interessantes que na nossa profissão de engenheiro arquitetos se realizou neste país como parte do movimento arquitetônico moderno no Brasil. O desenvolvimento dessa renovação da arquitetura no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o Warszawski, que fez alguns projetos nitidamente orientados pelas ideias modernas, e depois no Rio de Janeiro,
tendo como centro de interesses a construção do Ministério da Educação, para a qual foi convocado Le Corbusier e na qual participaram os melhores arquitetos brasileiros, muitos dos quais haviam feito carreira com a nossa amiga que acabamos de ouvir com tanto agrado, Carmen Coutinho, Ride, Moreira, Fernando Saturnino e outros. Esse movimento está, por assim dizer, consolidado. Mas essa diretoria de arquitetura e urbanismo, cujo trabalho eu fui convidado a participar, é que conseguiu dar ao Estado de Pernambuco uma presença real nesse movimento de arquitetura moderna no Brasil. Luiz Nunes, que tinha sido o seu diretor na primeira fase, que durou 2 anos, e que terminou ridiculamente em 1935, baseado na suspeita de que os seus participantes eram esquerdistas, eram comunistas, o que se comprovava, entre outros fatos, com o de que quase todos eles usavam bigodes muito grandes, que dizia a polícia eram a réplica dos bigodes de Stalin. A diretoria foi fechada. Mas o interventor, Carlos de Lima Cavalcante, que tinha sido o chefe civil da Revolução de 1930, em Pernambuco e no Nordeste quase todo, tinha força política para obter a reabertura da diretoria, o que ele conseguiu 2 anos depois. 1937, que foi quando eu entrei para trabalhar na diretoria de arquitetura. E aí, repito o que ia dizendo agora. Eu pude assistir a um dos movimentos mais interessantes, creio que em qualquer parte do mundo se realizou no sentido de pôr em prática uma arquitetura que fosse realmente orientada pelo espírito moderno. E aqui eu gostaria de me deter 2 minutos nesse problema. Moderno é um adjetivo, uma expressão que não interessa somente à arquitetura, interessa à música, por exemplo. Em todos os concertos dos grandes virtuosos mundiais, hoje em dia, o concerto é dividido em 3 partes: clássicos, românticos e modernos. Os clássicos, Vivaldi, Bach, Mozart, etc. Os românticos, a partir de Beethoven, Brahms, todos esses fúnebres conhecidos. E os modernos, a partir, sobretudo, de Debussy, em 1917, e de lá para cá, aqueles que compõem e fazem música dentro do espírito moderno. Qual é esse espírito moderno? Qual é esse espírito moderno? O espírito moderno, que não se confunde com o modernismo, nem com modismos, é apenas fixar e aceitar criticamente o ponto de partida do trabalho em qualquer arte. É aceitar toda a conquista que o passado já fez para aperfeiçoar os métodos de interpretar artisticamente os fenômenos que nos chegam a todos nós homens através dos sentidos. Pois bem, ponhamos de lado palavras como movimento modernista, não corresponde à ideia de moderno. Ponhamos de lado modismos modernos, também não corresponde. O espírito moderno é, primeiro, a aceitação do progresso feito até aquele momento. E segundo, a aceitação consciente, crítica, de que o que está estabelecido agora e que é moderno pode não ser moderno daqui a alguns anos. Pode tornar-se obsoleto precisamente em face dos progressos da ciência e da tecnologia. Esse era o espírito da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. E para começar, fixou-se ela, com muito cuidado, o que será arquitetura, fundamentalmente. E para nosso uso daquele tempo, se adotou o enfoque de que o que há de mais importante na arquitetura é a definição de um subespaço chamado interno,
em contraposição ao subespaço externo. Para dentro do primeiro subespaço interno se realizar alguma função de interesse do homem e a organização desse espaço para que essa realização seja a mais perfeita possível. Então a arquitetura sumariamente é isso. Não tem nenhum sentido arquitetônico, por exemplo, o ornato sobreposto nas fachadas. Não tem sentido toda uma série de coisas que vocês, estudantes de arquitetura, conhecem melhor do que eu, que são coisas falsas, que não têm que ver com o objetivo real da arquitetura, que é organizar um espaço, definir um espaço como um espaço interno, que vai ser organizado pelos arquitetos para que desempenhe da melhor maneira a sua função. Era nessa linha que nós trabalhávamos na diretoria de arquitetura e urbanismo. Isso foi possível, fala-se muito no nome de Luiz Nunes, com toda a justiça. Luiz Nunes foi um arquiteto jovem, que creio que trabalhou com Carlos Coutinho também em algum momento, que tinha, sobretudo, uma vocação de chefia. Eu não sou uma pessoa muito inclinada a obedecer chefes, mas Luiz Nunes tinha uma capacidade de transmitir o que ele achava que era certo que devia ser feito aos seus subordinados, que era impossível resistir a essas sugestões. Todos nós embarcávamos naquelas ideias, com o direito, entretanto, de discuti-las antes de torná-las práticas. Mas Luiz Nunes se reuniu a um outro homem que é uma coisa importantíssima na vida cultural de Pernambuco. No centenário passou-se há poucas semanas atrás. O engenheiro Joaquim Maria Moreira Cardoso. Joaquim Cardoso era um homem de qualidades intelectuais absolutamente excepcionais. Eu posso dizer isso muito bem, porque quando eu entrei na escola de engenharia, no primeiro ano, em 1933, tive Joaquim Cardoso como professor de cálculo infinitesimal e de geometria analítica. Quer dizer, as duas cadeiras básicas, fundamentais da profissão do engenheiro. Aquelas disciplinas que dão a linguagem própria do engenheiro, capaz de dar-lhe o poder de interpretar os fenômenos físicos, compreendê-los e fazer previsões sobre fenômenos físicos, que são a essência da profissão do engenheiro. Joaquim Cardoso foi nosso professor na turma que entrou em 1933, e depois, no fim do curso, foi nosso professor da disciplina Estatística, Economia e Finanças, na qual ele realizou, analogamente ao que realizou Jorge Felipe Cafuri, o que realizou também o grande mestre Lino Sapereira, e outros grandes professores de estatística no Rio de Janeiro e em São Paulo, realizou a manutenção do ensino da estatística a um nível compatível com a profissão de engenheiro, que não se satisfaz com o trabalho benemérito que faz, por exemplo, o IBGE, de recolher dados, organizá-los e apresentá-los de forma a poder ser utilizados. Mas principalmente reside no trabalho que começa aí, que é a interpretação estatística dos fatos observados. Aí sai a teoria da amostra, aí sai o ajuste de curvas, aí sai a inferência estatística, e sai todas as linhas de pesquisa estatística moderna que nasceram com Carl Issel, com Ronald Fisher, com Yuri, com Kendall e outros grandes matemáticos ingleses, e que são a essência do método estatístico. São a única maneira de se penetrar na realidade de fatos que são afetados por uma multiplicidade de causas e que não podem ser separados como no velho método experimental de Claude Bernard, fazendo variar somente uma causa para ver qual é o efeito daquela causa inseparável. Nós não podemos matar pessoas para saber como é que a mortalidade se comporta. Nós não podemos fazer parar os astros para observá-los dessa ou daquela maneira. Fenômenos desse tipo só podem ser observados. E a coleção de observações apresentada da maneira estatística adequada, como o IBGE, que é um grande mestre nessa matéria, tem que ser aproveitada pelo engenheiro para a aplicação dessa estatística matemática e, portanto, ser capaz de fazer inferência estatística, testes de contas,
saber quando as diferenças entre os resultados observados são ou não são significativas do ponto de vista estatístico. Esse homem, Joaquim Cardoso, engenheiro do centenário, festejou há poucos dias em Recife, além de ser um matemático profundo, e isso se explica não somente pelo seu temperamento e sua grande inteligência, mas pela maneira como ele realizou o seu curso de engenharia. Joaquim Cardoso, ao entrar na escola, encontrou a escola de Recife, que hoje é mais que centenária, e tem uma tradição belíssima de ensino sério das matérias básicas. Joaquim Cardoso encontrou a escola numa crise. 4 dos seus melhores professores se tinham afastado da escola para realizar tarefas fora do Estado, e a escola ficou desprovida de bons professores das ciências básicas. Cardoso não suportou fazer um curso medíocre como aquele que estava sendo dado naquele pequeno período. Abandonou o curso, trancou a matrícula, foi fazer serviço militar na tropa, era reservista de primeira categoria, e eu sou de segunda categoria, nunca passou de soldado na vida, nem quer passar. Cardoso voltou anos depois à escola, e durante todo esse tempo, eu ouvi isso de sua própria voz, ele, com o livro que tinha comprado para fazer o curso, ele foi estudando por sua conta e se tornou um grande professor de cálculo infinitesimal, de geometria analítica, de estatística matemática. Basta que se dizer que em 1933 ele voltou à escola já como professor. Foi professor de cálculo infinitesimal na minha turma. E no fim do curso, em 1938, foi professor de estatística. Pois bem, este homem, ao lado de Luiz Nunes, teve uma influência espantosa, considerabilíssima, na formação do pensamento arquitetônico moderno no Estado de Pernambuco. E assegurou, graças à sua influência junto com Luiz Nunes, e todo o pessoal que trabalhava, arquitetos, engenheiros, estudantes, assegurou a presença de Pernambuco no movimento da arquitetura moderna no Brasil. Essa presença se marcou por algumas edificações que foram feitas dentro do espírito moderno, quer dizer, partindo da melhor tecnologia, da melhor ciência, conhecida na data do projeto, e conseguindo realizar formas simplificadas, onde os elementos de vedação, de circulação e de sustentação ganharam independência própria. As estruturas hoje são estruturas independentes. As paredes, como acontecia nos velhos edifícios aqui da Bahia, do Recife, do Brasil inteiro, não acumulam mais a função de vedação com a função de sustentação. Elas têm, por exemplo, uma estrutura que é a responsável pela sustentação do edifício. Tudo isso foram o resultado de uma análise serena, ponderada, demorada e, sobretudo, praticada, realizando obras que ainda hoje têm interesse arquitetônico. E houve depois uma influência a posteriori da diretoria de arquitetura e urbanismo, que foi extinta outra vez no golpe do Estado Novo. O Estado Novo talvez coloca o Brasil como pioneiro de um tipo de golpe de governo. Foi o primeiro autogolpe que se conhece. Getúlio deu o golpe para permanecer no poder. E teve discípulos. O atual presidente do Peru, o Fujimori, fez a mesma coisa. Deu um golpe para que ele continuasse. Pois bem, uma das primeiras providências do golpe de 37 foi acabar outra vez com a diretoria de arquitetura. Mas a repercussão da diretoria continuou. E dentro do próprio Estado Novo, o Pernambuco, governado por um dos seus representantes mais legítimos, que era um homem inteligente, insensível, mas que tinha temperamento fascista, esse prolongamento, essa repercussão à distância do tempo da diretoria de arquitetura e urbanismo significou, por exemplo, o edifício da Secretaria da Fazenda, que era na época o maior edifício moderno construído na cidade, com grande dificuldade devido ao tempo de guerra, foi projetado por Fernando Saturnino Brito, o arquiteto que, quando Luiz Nunes faleceu, infelizmente muito moço ainda, o substituiu na diretoria de arquitetura e urbanismo. O cálculo da estrutura do edifício foi feito por Joaquim Moreira Cardoso. O Estado tinha botado para fora, porque o secretário de aviação, de então, ficou muito aborrecido com o discurso de formatura que Joaquim Cardoso fez na Escola de Engenharia. Eu me referi, portanto, a um trabalho realizado num serviço público,
por um mesmo grupo de pessoas em duas fases diferentes, de 2 anos mais ou menos cada uma, e intercalava de 2 anos de fechamento do serviço. Que esse serviço assegurou a Pernambuco sua presença no movimento de arquitetura moderna do Brasil, não copiando servilmente as coisas que se faziam em outros estados. O que se fez de arquitetura moderna em Pernambuco tem algumas características sui generis. São obras mais modestas e são obras, não é por acaso, destinadas a fins sociais muito mais claros. São escolas, são hospitais, são coisas que o povo estava precisando realmente naquela época. O grande homem dessa organização foi Luiz Nunes Alves de Souza, um grande arquiteto que infelizmente morreu de tuberculose em uma idade muito pouco avançada, teria menos de 50 anos. E Joaquim Cardoso, os dois juntos, entendendo as mil maravilhas, com uma cultura extraordinária e com uma variedade de conhecimentos que espantava a qualquer que os conhecesse, deram um corpo de doutrina aos trabalhos da arquitetura e souberam transmitir esse corpo de doutrina aos seus auxiliares, que foram depois os engenheiros, os arquitetos, os desenhistas e até os obreiros, os operários, pedreiros, ferreiros, carpinteiros, pintores, que participavam das discussões críticas que se faziam antes do começo de qualquer das obras da todo mundo tinha direito de dar palpite. E eu vi, com esses olhos que eu vejo, hoje, eu vi, no final da discussão, muitas vezes, ser vitorioso do ponto de vista de um carpinteiro ou de um ferreiro, quando se tratava, por exemplo, de formas e ferragens de qualquer forma. Esse é o testemunho que eu posso dar da arquitetura moderna no Brasil, tal como realizada em Pernambuco, por Luiz Nunes e Joaquim Cardoso, na diretoria de arquitetura e urbanismo. Muito obrigado. Ao professor Eliodoro, aqui da Universidade Federal da Bahia. Apresentar o professor Walter Veloso Cruz Filho é uma honra e, ao mesmo tempo, falar um pouco, e muito pouco, da minha própria história dentro da faculdade. E eu começaria dizendo o seguinte: a história de qualquer instituição é a história das personalidades que fazem as instituições. Aliás, dizia um outro mestre aqui que não existem instituições, existem as pessoas que estão por trás das instituições. Se isso é verdade, eu acredito que seja, o professor Walter é um testemunho vivo da história dessa instituição que se chama Faculdade de Arquitetura, desde a sua separação da Escola de Belas Artes, onde existia um curso de arquitetura. Nesse sentido, ninguém melhor que ele mesmo para dar o testemunho e falar. Mas eu queria marcar alguns pontos da personalidade do professor Walter, mais do que dado biográfico, que me parece o testemunho dessa história, dessa própria instituição, que sempre foi uma instituição feita com muita luta. Quer dizer, a lição de vida do professor Walter é uma lição de vida de luta contra a adversidade, que me parece que é de todos os senhores que estão aqui. Mostrar para os jovens que não se faz uma instituição, não se faz um país, ou não se faz a história de nada sem luta. E essa liderança acadêmica do professor Walter, ela é muito marcante para a minha geração, porque era uma liderança feita, baseada numa vitalidade, num senso ético, umas coisas muito grandes, coisa que em parte se perdeu das instituições e que minha geração ainda carrega com uma marca de que é importante ter esse senso ético das coisas. E então eu vejo a liderança do professor Walter marcada em algumas coisas na construção de uma faculdade de arquitetura no Nordeste, que não é fácil. A ideia da publicação didática foi uma coisa que me marcou muito. Quando eu entrei na escola, a escola tinha publicações didáticas e era promovida pela gestão do professor Walter Gordilho. Uma coisa que hoje está se retomando, mas que ficou um vazio muito grande com a sua saída da faculdade. Então, essa visão de tecnologia associada a uma visão social das coisas
me parece uma coisa muito marcante, nunca vou me esquecer das aulas dele, tentando mostrar para a gente como era possível, por exemplo, fazer uma casa pré-fabricada usando tecnologia de supapo. Nunca me esqueci disso. É uma tecnologia do Nordeste, apoiada na tradição, e ele fez protótipos, fez construção, mostrava para a gente lá. Aquela ideia de de extrair da realidade, das entranhas da dificuldade, a lição do ato criativo, e não a mesmice ou simplesmente a cópia. Essa era uma coisa que me marcou muito dessa coisa, né? E então, para encerrar, eu diria que essa visão da casa popular, da pré-fabricação, e de que a cidade não é uma mera soma de edifícios ou uma mera coleção de coisas, era uma coisa muito marcante em toda a visão desses mestres da escola. Então, o professor Walter, uma das lideranças mais marcantes dessa escola, olhando para a minha geração, e as gerações novas não conheceram, eu acho que esse testemunho é não só oportuno, como necessário, e certamente ouviremos aqui mais uma lição dele. É difícil para mim sinalizar essa figura que o Eleodoro faz. Realmente, nós estudávamos engenharia quando uma pessoa amiga de meu pai me levou aí à Escola de Belas Artes. Ele era professor de arquitetura. E ele achava que, como amigo de meu pai, ele poderia colaborar na minha formação, que eu estava na Escola Politécnica. E na Escola de Belas Artes nós tivemos uma vivência curiosa. Quando a gente se apresentava a uma determinada pessoa que dizia: eu estudo na arquitetura na Escola de Belas Artes, a pessoa apanhava um papel e dizia: faz um retrato meu aqui. A confusão era tão grande. Então, pouco a pouco foi evoluindo, vieram novas gerações. Eu consegui alguns colegas de engenharia se matricular na Escola de Belas Artes, e aí elevou um pouco o nível da aquisição do pessoal, da mobilização que se realizava na escola, que era toda da Escola de Artes. Aí ocorreu um fato cumulativo, que foi o reconhecimento do diploma por parte do Conselho de Engenharia. Aí colaborou mais ainda, entraram novas gerações, e a gente conseguiu realmente trazer à mocidade o sentido da luta. A Escola de Belas Artes não foi criada sem luta, a Rua de Arquitetura foi criada com luta de rua. Foi feito o enterro simbólico da universidade, a polícia apreendeu o caixão, a Casa Mortuária forneceu um novo caixão, o caixão foi destruído no Largo da Vitória. Então foi uma luta, uma sequência de luta. Nós encontrávamos um pouco de disposição do reitor diante da pressão da luta. Então ele adquiriu esse terreno aqui da federação, e eu fui eleito o primeiro diretor. A lista tríplice foi para a mão do Juscelino. O Juscelino reuniu os deputados da Bahia e perguntou: vocês têm alguma preferência por esses nomes aqui? Nenhum tinha preferência. Então o Juscelino disse: nomeou o primeiro era eu. E fizemos assim, para a tomada de posse do terreno, a construção de madeira, que disseram: essas construções de madeira não vão durar 5 anos. Está aí, 30 e tantos anos. Está aí. Então, isso tudo foi objeto de luta. E isso nos levou realmente, juntamente com essa vida curricular, a estudantada, criando procedimentos para facilitar mais a compreensão do ensino da arquitetura, e que nos levou a esse estado atual, que eu estou aqui dando depoimento. O que me compromete agora, a minha preocupação, é qual será o futuro do urbanismo. Ainda ontem eu encontrei o diretor aqui. Ô diretor, para que essa grade de ferro? Ah, professor, isso aqui é uma coisa terrível. Está ali a grade de ferro, está ali a grade de ferro atrás do Parque Urânio. Eu digo: meu Deus do céu, a cidade mudou. As galerias das casas comerciais que foram projetadas dentro do gabarito do plano da cidade, todas elas se transformaram em casas de xadrez, todas elas com grade de ferro. Então eu pergunto: qual será o urbanismo do futuro
Com essa insegurança, essa intranquilidade que as comunidades hoje vivem, as cidades do interior já estão contaminadas com a mesma operação de grade de ferro. É bom para siderúrgica, é bom para as companhias que executam fabricação de estruturas metálicas, mas para nós que concebemos um mundo um pouco mais humano, mais vivido, mais cristão, o que será disso tudo? Essa é que é a minha preocupação, é isso que eu trago para vocês como um grande questionamento do futuro da cidade, do futuro do país. Muito obrigado por todos vocês. Boa. Público e privado de rede. Eu apresentaria uma dúvida. O Luiz Nunes trabalhou com você? O RID fez naturalmente muito maior número de obras oficiais, públicas pertencentes ao governo, que é o público e privada. Começou com uma obra, a obra do berço, que foi uma obra social e de um recém-formado. Depois ele entrou logo para a prefeitura, e a prefeitura tinha um regulamento muito esquisito. O profissional, engenheiro ou arquiteto, não podia assinar projeto privado. Não podia, era proibido. Tanto que eu me dediquei a obras do governo. E ele também se dedicou a obras do governo. Trabalhamos no departamento de habitação, o RID trabalhou muito no departamento de urbanismo, fez projetos muito importantes não realizados, como as do desmonte do Morro de Santo Antônio. E uma vez fez o Colégio Paraguai Brasil, mas era um colégio que foi encomendado pelo Itamaraty, que é uma instituição pública, e ficou nisso, né? Mas ele, então, quando não podia ficar amarrado como arquiteto de talento, querendo se expandir, ele foi trabalhar em escritório particular de outro colega, no caso, Oscar Niemeyer. Então, eles tinham, os dois, um escritório. Apenas os projetos que ele queria fazer no escritório, ele não poderia assinar, se esses projetos tinham que ser construídos no Rio de Janeiro. Isso atrapalhou muito a carreira dele. Ele fez muita coisa que ele não pôde assinar. Felizmente, fez, por exemplo, o Museu de Arte Moderna, que não precisava de licença da prefeitura, era um museu, era privado, mas era uma obra patrocinada, digamos, pelo Estado. O terreno foi dado pelo prefeito Vital. E todas as obras que ele fez no Estado causaram sucesso, porque realmente era cuidadoso com o Estado, era um bom arquiteto. Depois, felizmente, hoje a prefeitura compreendeu que não adianta mais proibir os seus técnicos de trabalharem para o público, para fazer o trabalho privado. Mas isso atrasou muito a vida dele como arquiteto. É isso que você queria? O
projeto em sede da VARIC em Porto Alegre e do Museu de Arte Moderna, Museu de Arte de São Paulo, MASP. Ao que corresponde essa produção de O projeto para Porto Alegre foi premiado. Ele fez um projeto num concurso que ele tirou junto com o Jorge Moreira, ou por outro. O Jorge Moreira, os dois tiraram o concurso e ele fez o projeto. O projeto foi premiado, mas não foi executado por falta de verba. Fez um projeto para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, a pedido do Titio Matarazzo. Mas, no fundo, mudar, não teve que sair o negócio. Aí, ele fez o projeto para o Museu de São Paulo, a pedido de Titio Matarazzo. Aliás, um projeto muito bom, mas mudaram de terreno. E depois mudaram de arquiteto, naturalmente. Ficou ali na Bombardier, que projetou o Museu de Arte de São Paulo, que é muito bom. Eu queria fazer essa consideração do professor Walter Rodrigo. Salvador estará comemorando 450 anos daqui a 2 anos, ou seja, a cidade mais antiga aqui do Brasil. Né? E quando o Tom Edison chegou aqui, ele traz com o pessoal que chega, o Luiz Dias, que faz o nosso primeiro plano urbanístico. Bem, desse período até a discussão que nós estamos tendo aqui no modernismo, aconteceu realmente um fato muito importante para a cidade e que seria interessante nós termos assim uma ideia do momento que gerou, de fato, a sua participação no chamado EPUS, o Escritório de Planejamento da cidade de Salvador, que isso contribuiu dessa passagem da cidade de uma característica de traçado medieval para uma cidade já abraçando as teses do movimento modernista. Tivemos a oportunidade, quando o engenheiro da prefeitura, de colaborar com o EPUX, o Escritório do Plano de Urbanismo da cidade de Salvador. E nós lá, junto com o professor Jorge Rebouça e o engenheiro Marial Ferreira, que fizeram o contrato do projeto com a prefeitura, e dali nasceram os planos que hoje ainda são utilizados no sistema da expansão urbana de Salvador. É que de determinada época o escritório encerrou a atividade, o prosseguimento do plano não teve a mesma continuidade, então a cidade não parou de crescer, ela começou a expandir toda em volta, e está toda ela envolvida por comunidades de moradores de poucos recursos, principalmente ocupando os morros. Eu, como engenheiro estruturalista, fico até admirado como é que se constrói 3, 4 pavimentos numa encosta de um morro completamente desarmado, e a natureza ainda consegue dar estabilidade àquelas estruturas que nós vemos em toda em volta da cidade. É realmente só mesmo com a proteção de Deus, porque com a técnica que a gente conhece não se justifica nem se explica. Nós tememos realmente pelo futuro da cidade, justamente por esse aspecto de ter paralisado toda a atividade do plano e nem sequer deixou uma marca de uma sequência de escola ou de criação de profissionais que desse continuidade àquela atividade. É lamentável, mas aí está a cidade, hoje com quase 2 milhões de habitantes, crescendo de uma maneira desassombrada e com cada vez maiores dificuldades na sua administração.
Nós vamos viver só de pelourinho, de saudosismo. Nós temos que vir também para o futuro. Era isso que eu queria explicar ao meu caro amigo. No início da década de 40, surge em Salvador uma revista que começa a divulgar a arquitetura moderna, chamada Revista Técnica. E essa revista é dirigida por Walter Gordilho, eu não sei se o pai ou o filho, essa é a pergunta, e a Revista Técnica, que o Hélio Duarte também é um dos editores. Eu gostaria de saber a sua participação na Revista Técnica e a relação com o Hélio Duarte, se o senhor chegou a trabalhar com ele. Realmente nós falamos na Revista Técnica. Aliás, a vocação de divulgação veio desde o tempo da Escola Politécnica. Nós tínhamos uma revista Ciência e Arte e muitas vezes eu tive que fazer agenciamento de publicidade no comércio para poder publicar a revista. E isso nos levava realmente a virar corretor de propaganda para manter a revista. Realmente a revista até foi até número 6 ou 7 e lamentavelmente não teve continuidade. Aliás, hoje é de lamentar, de lastimar a inexistência de órgãos com essa intenção, não só de divulgação local, mas também como uma marca para definir a memória da comunidade em uma determinada fase. Nós colaboramos, escrevemos vários artigos na Revista Técnica, inclusive artigos sobre o problema do ensolejamento dos edifícios. Nós fizemos os cálculos e publicamos com os gráficos de interpretação e também outras colaborações que foram dadas na época. Infelizmente, a revista não teve continuidade, dada as dificuldades de manutenção do órgão. E o Hélio Duarte? A respeito do Hélio Duarte. O Hélio Duarte foi um grande amigo. Foi um homem maravilhoso. Olha, foi fantástico mesmo. Nós éramos estudantes da Escola de Belas Artes e ele era arquiteto da companhia construtora de Costa Pinto. E nós fizemos a aproximação. Ele ia lá para a Escola de Belas Artes ensinar a gente. Era maravilhoso. Quando ele teve que viajar para o sul, ele deixou aqui um colega de turma dele, que era oficial do Exército, o capitão Hidalbrando Pelagio. Essas coisas a gente não pode esquecer, porque tem que ficar um sentimento de gratidão. Hidalbrando Pelagio era comandante do Corpo Bombeiro e era lá pertinho da Escola de Belas Artes, também lecionar junto com a gente, dando as instruções para fazer os trabalhos de composição. Foi realmente uma grande colaboração, Hélio Duarte. Depois ele transferiu-se para São Paulo e ficou lecionando lá na faculdade de São Paulo. Como foi sua participação como engenheira numa época que a mulher não tinha uma participação muito destacada? Pelo que eu sei, era um ambiente muito masculino, né? Especialmente para uma engenheira. E como foi a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas? Não foi? Foi uma instituição que dava apoio às arquitetas e engenheiras novas. Quando se formavam, havia uma história de um chá de formatura e um chá de galope, alguma coisa assim, né? Queria que comentasse um pouco dessa experiência. Bom, ainda como estudante de engenharia, eu participei da fundação de uma associação feminista, que foi presidida por Berta Lutz e eu fazia parte da diretoria. Naturalmente, como feminista, eu fazia o meu trabalhinho, né? Quando eu me formei, eu fui nomeada imediatamente, no mesmo dia, pelo então prefeito Alô Prado,
Alau Prata, que foi padrinho, o que deu, que assistiu como presidente à entrega dos diplomas, ele vendo uma mulher lá, recém-formada, foi para o gabinete, ele já viu o seu trabalho de feminismo no Rio de Janeiro já bastante desenvolvido, então ele resolveu me nomear como praticante técnica da prefeitura. Eu fui trabalhar na prefeitura imediatamente, naturalmente, sempre havia um pouquinho de discriminação entre os velhos engenheiros que me mandaram para a obra, trabalhar no canteiro da obra, com os operários, onde eu me dei muito bem. E onde a nossa amiga aí sabe, aprendi a beber cachaça. Porque, naturalmente, naquele tempo, quando se começava uma laje, a concretar uma laje, não podia parar por causa da chuva. Tinha que continuar. Quando eu estava concretando uma laje de uma obra pequena que fosse, chovendo, eu não podia deixar parar. Como é que eu ia pegar um operário para continuar a bater o concreto lá com chuva? Só com cachaça. Eu mandava lá no boteco primeiro me comprar uma garrafa de cachaça. E eu fazia uma fila e dava um pouquinho para cada um. E naturalmente, chovendo, eu molhada, não podia me resfriar. Bebia também. Resultado, para mim hoje, a cachaça é quase tão importante, ou mais, quem sabe, do que o uísque. E eu estou muito contente, porque a primeira coisa que eu quis, quando cheguei aqui na Bahia, é ter uma cachaça baiana, que eu não tenho. E ontem fomos jantar aqui com a César, no Alambique, e consegui uma garrafa de cachaça baiana. O que mais que ela queria? Quando eu fiz a minha tese de mestrado, que foi sobre a Bruna Bobardi e a Lígia Martins Costa, eu utilizei a Dona Carmen para narrar uma parte da história do modernismo brasileiro, especialmente o trabalho dela na revista da PDF. Então eu fiz um capítulo que narrava o tempo, esse tempo, que eu trabalho na revista PDF, foi a maneira que eu encontrei, que eu achei mais interessante, em vez de ficar contando fatos históricos, né, contar uma história da divulgação de uma parte do nosso urbanismo através da atuação dela, eu achei mais interessante. Então, eu queria que só que a Dona Carmen comentasse com a gente como foi que ela entrou na prefeitura. Acho que tem um episódio interessante com Getúlio Vargas, com relação a isso. Eu trabalhava naquele tempo como auxiliar técnica. Não era um cargo muito alto, mas já trabalhava na obra, não é? E eu queria fazer alguma coisa a mais. Eu fui o diretor de obras, que naquele tempo, por sorte, era um sujeito adiantado, e mostrei a ele a necessidade de fazer uma revista técnica. Então, ele mandou fazer isso, mas não tem dinheiro. Isso não me arrepava. Eu fiz a revista e com anúncios, usando publicidade, e a revista durou muito autonomamente muitos anos. Então, como eu não precisava de verba da prefeitura, eu publicava o que eu queria. Eu já estava muito interessada na arquitetura contemporânea, então eu comecei a dar prioridade à arquitetura, né? Começava a revista sempre com Lúcio Costa, Afonso Vide e todos os arquitetos modernos daquela época. Quer dizer, a revista é conhecida hoje como tendo lançado a arquitetura contemporânea no Brasil. Porque eu também mandava revista para todos os estados. Vocês podem procurar as bibliotecas de universidades e dos estados,
que vocês vão ver que aquela revista tem em todos os estados. É isso? Só apresentando, né? Que literatura, que bibliografia a senhora consultava para alimentar os textos e matérias internacionais da revista? Bom, no exterior eu sempre tive boas relações no exterior, né? Eu escrevia com os arquitetos contemporâneos, tinha correspondência com Le Corbusier, com Mies van der Rohe, com a Bauhaus, enfim, com Gropius, todo mundo. Eu escrevia dizendo que tinha uma revista, assim, se queria mandar publicação. O Le Corbusier, quando passou pelo Brasil, me deu uma colaboração sobre Pereira Passos, e aí eu ia conseguindo. E também fazia a mesma coisa com os arquitetos daqui, dos estados. Foi assim que eu fiz. Eu fazia perguntas, eu mandava ver revista e recebia revistas estrangeiras. Eu fazia um movimento danado. A respeito da exposição do Brasil Builds, né? Na introdução do livro Brasil Builds, eles fazem um agradecimento ao senhor e a Ayrton de Carvalho. Eu queria primeiro que o senhor confirmasse que realmente o senhor acompanhou os dois americanos quando viajaram aqui pelo Brasil para levantar o material que daria para a exposição e comentasse também alguma coisa sobre essa relação, caso seja confirmada, essa parceria que eles teriam tido em Recife com o senhor. O agradecimento de Philip Goodwin, a que se refere, que está no prefácio do livro Brasil Builds, é a 3 pessoas de Recife. Eu, Ayrton Carvalho e Benício Otto Elias. E eu já tive pouco tempo depois a ocasião de conversar com o Sr. Goodwin lá em Nova York, e disse a ele que ele tinha se enganado numa coisa. Porque ele agradece nesses termos assim. Em Recife, Ayrton de Almeida Carvalho, Antônio Bezerra Voltaire e Benício Otto Elias puseram à nossa disposição o seu tempo, os seus conhecimentos e a sua gasolina. Porque o Ayrton tinha uma Fubica, né, que colocou à disposição do público inteiramente e nós acompanhávamos ele. Então eu corrigi. O que acontece é que não era gasolina, era álcool. Porque no tempo da guerra não se podia usar gasolina assim com essa liberdade. Então Ayrton tinha preparado o Forzinho de 1930 que ele tinha para usar álcool e, em vez de óleo de petróleo, óleo de rícino. De modo que o cheiro que nós exalávamos quando passávamos com aquele carro era uma coisa espantosa, né? Mas o público ia sentado na frente. Bom, eu acho que a grande razão de agradecimento dele é que nós realmente nos pusemos à inteira disposição. Ele veio acompanhado de um arquiteto, Kida Smith. Os americanos têm coisas engraçadas. Era um arquiteto especializado em fotografias de arquitetura. Esse homem publicou, aliás, uns 4 ou 5 livros muito bonitos e muito importantes sobre a arquitetura da Suécia, a arquitetura da Noruega, a arquitetura da Finlândia. E ele é quem fazia as fotografias. Me lembro de um episódio curioso e talvez divertido. Havia o engenho do meio antigo, que tinha uma construção no tempo da colônia, muito simples e muito interessante, e o Kida Smith se meteu dentro de um charco para conseguir uma posição boa para tirar uma fotografia. Nós estávamos, eu, o Gudo e o Ayrton, no outro lugar. De repente vimos gritos de socorro. Né? Help, help! Corremos para lá, ele tinha se metido no lamaçal, estava se atolando na lama e a máquina fotográfica dele já ia descendo. Então, quando nós chegamos para perto assim, help, help, por favor, salve a minha máquina. Ele queria morrer a perder a máquina. Mas demos uma colaboração. Agora, a grande colaboração foi do Ayrton, né? Porque o Ayrton, representando o patrimônio histórico, não somente levou a ver o que havia, porque lembre-se que o livro tem 2 partes, né?
Uma relativa à arquitetura moderna do Brasil e outra relativa à arquitetura do tempo da colônia, a arquitetura colonial portuguesa, adaptada ao clima do Brasil. E o Ayrton não somente fez o Rodrigo percorrer, sem perder tempo, todos os pontos importantes da arquitetura colonial portuguesa de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Aqui havia um outro representante, que não me lembro o nome dele, mas era uma pessoa muito ativa também, que fez o mesmo trabalho com ele. E principalmente o Ayrton apresentou a Rodrigo Melo Franco, que era o diretor nacional do Sinistro do Patrimônio, e o Rodrigo abriu as portas ao Rodrigo de todo o Brasil, onde ele quis fazer fotografia de arquitetura, fazer entrevista, ele fez. Então ele ficou realmente muito grato. Agora, há um outro episódio engraçado. Quando ele veio aqui, nós estávamos já fazendo o edifício da Secretaria da Fazenda. E ele me perguntou um dia por que é que, diferentemente do edifício do Ministério da Educação, no Rio, na nossa fachada norte não havia um brise solaire, que era só. Né? E eu expliquei para ele, nós estamos numa latitude completamente diferente. Então, mostrei os gráficos de insolação para ele, não há necessidade de quebra-sol na fachada. E ainda mais, eu quero relatar para o senhor uma coisa importantíssima. Nós temos aqui um sistema de aeração e insolação naturais, regulados pelo tempo. Então eu expliquei para ele, aqui o edifício tem uma fachada norte e uma fachada sul. Quando o sol está no norte, que é na época do inverno, o vento está soprando de sudeste, portanto do lado sul. Quando o sol passa para o sul, que é o tempo do verão, é o tempo do nordeste soprar na costa brasileira. Então o vento está aqui. O que é que acontece então? A fachada ensolada não é uma fachada por onde esteja entrando o ar, é sempre uma fachada por onde está saindo o ar. Por isso não precisa que ela... Ele olhou assim para mim e disse em inglês com aquele jeitão do velho. Ele tinha já mais de 70 anos. I don't believe. Bom, em 48, anos depois, eu estive nos Estados Unidos, fui visitá-lo. A primeira coisa que ele me perguntou foi: aquele seu negócio do vento e do sol está funcionando mesmo? De modo que o livro é um livro sumamente interessante e serviu para mostrar que a arquitetura moderna brasileira é um fato, porque o livro foi feito ao mesmo tempo que aquelas fotografias todas, que eram do Kim Smith e algumas de Benício Dias, que é um excelente fotógrafo amador, se viram para fazer uma exposição itinerante que percorreu 25 cidades importantes dos Estados Unidos. Com o título Brasil Builds, e começava o prefácio com essas palavras: o resto do mundo dormia enquanto o Brasil estava construído. Eu gostaria de agradecer ao senador Fernando Silva pelas informações, parabenizar a organização do segundo seminário do Comum pela oportunidade e o privilégio de homenagearmos três figuras que felizmente podem estar aqui conosco, contando suas histórias, o segredo da intimidade e a sua vida, os detalhes da micro-história, que infelizmente o tempo acaba apagando. Eu espero que o mestrado de arquitetura saiba trabalhar com este vídeo e que saiba registrar este momento histórico para as futuras gerações. Muito obrigado.